Pessoal, vamos estudar força centrípeta, tá? Eu vou chamar de FC, toda força é um vetor, certo? Ela também é chamada de resultante centrípeta. Por quê? Porque ela é a resultante das forças na direção do centro. Então ela não vai ser uma força atuante, ela é uma resultante. Eu tenho que procurar as forças que estão envolvidas no problema e fazer a resultante na direção do centro. E fórmula para isso? Segundo a lei de Newton. Nós temos que força é igual a massa vezes aceleração. Mas, professor, é força centrípeta. Então, a minha aceleração vai ser aceleração centrípeta. Então, a minha fórmula da força centrípeta vai ser o quê? Vai ser m vezes aceleração centrípeta. É v ao quadrado sobre r. Eu sempre chamo a atenção dos meus alunos para não se atrapalhar na hora de lembrar da fórmula da força centrípeta. Por quê? Porque nós temos uma fórmula muito parecida e aparece demais nos exercícios de física, que é energia cinética. Energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. O aluno acaba memorizando essa fórmula e na hora de botar a força centrípeta pode se atrapalhar. Então tem que prestar atenção, é mv ao quadrado sobre r. Outra consideração, toda vez que tiver uma força centrípeta, tu pode trocar por mv ao quadrado sobre r. Tu vai abrir a força centrípeta mostrando que ela é igual a mv ao quadrado sobre r. Nós vamos ver os exemplos a partir de agora. Nós temos três situações de problema. Tá? A força centrípeta ela aparece quando o móvel está fazendo curva. Tá? Então a gente vai estudar os movimentos circulares. Tem três tipos de movimento circular, preste bastante atenção. O movimento circular na horizontal, que é o exercício mais simples, o movimento circular na vertical e o movimento circular inclinado, tá? O que vai acontecer? Vamos estudar um a um. Aqui nós temos, no primeiro caso aqui, o movimento circular na horizontal. Aqui eu tenho o desenho de uma mesa, certo? Eu tenho uma bolinha presa numa mola no centro da mesa. E esta bolinha está fazendo um movimento circular. O que acontece? Essa mola está esticada para garantir que a bolinha está fazendo um movimento circular. Quais são as forças que estão atuando nessa bolinha? Eu tenho o peso é vertical e para baixo, certo? Esse peso aperta a mesa e para ela não afundar na mesa, a mesa aplica uma força normal. Nós temos uma força normal aqui, certo? E a mola está esticada. E se a mola está esticada, está deformada, existe uma força elástica. Esta força elástica está na direção do centro da trajetória. Então observe o que é a minha força centrípeta. A minha força centrípeta é a resultante na direção do centro. Observe que a normal e o peso se anulam e me sobra apenas a força elástica. Então a minha força centrípeta ela vai ser igual à minha força elástica. Quanto é que vale a força centrípeta? Eu falei que sempre tu vai substituir a força centrípeta por mv ao quadrado sobre r. Então no lugar da força centrípeta tu vai botar mv ao quadrado sobre r. E a força elástica lá da lei de Hooke vai ser igual a kx. Olha lá, k vezes x. Professor, mas a fórmula da força elástica não é menos kx? Aquele menos é apenas para te saber que a deformação da mola é para um lado e a força elástica é para o outro. A partir daqui, tu vai isolar conforme a pergunta do teu exercício. Observe o desenho de baixo, que é como se tu estivesse olhando na borda da mesa esse movimento da bolinha em torno desse ponto que é o centro, preso a uma mola, tá? Então, o mesmo desenho de cima visto espiando na borda da mesa. Eu teria o peso para baixo, a força normal para cima, tá? Tem gente que tem dificuldade de enxergar no espaço, então ficaria um desenho melhor para poder entender a situação. E eu tenho a força elástica aqui para o centro. Como o conceito de força centrípeta é a resultante na direção do centro, eu tenho apenas a força elástica. Então, a força elástica é a minha força centrípeta. Já essa segunda situação, eu tenho um automóvel no asfalto e ele vai fazer uma curva em relação ao centro aqui. Só que essa curva é assim, ó. No caso, o asfalto vai estar na horizontal, a curva vai ser assim, ó. Para esse lado, conforme eu estou te mostrando. Quais são as forças que atuam nesse automóvel?
É lógico, o peso do automóvel, existe o peso do automóvel, esse peso vai forçar o asfalto e conforme ele força o asfalto vai surgir a força normal, que no plano anormal tem o mesmo valor do peso, então eu posso simplificar a normal com peso. E para fazer uma curva, na prática, a gente percebe que eu tenho que estar com os pneus bons. Eu não posso ter óleo na pista, eu não posso ter gelo na pista. Ah, se tiver gelo na pista ou óleo na pista, eu vou sair pela tangente. Não é? Se eu tiver com os pneus careca, eu também tenho a probabilidade de eu passar reto numa curva. Então, o que eu necessito para fazer uma curva? Ter pneus bons e ter aderência com o asfalto. Isso nós chamamos de atrito. Então existe uma força de atrito entre os pneus, entre os 4 pneus, eu vou representar uma força de atrito só, e esta força de atrito vai apontar para onde? Para o centro. Esta força de atrito vai apontar para o centro. Bom, se ela é a única força que está na direção do centro, ela é uma centrípeta, tá? Coloca na tua cabeça, fez curva, tem centrípeta. Movimento retilíneo não tem força centrípeta. Então essa força de atrito vai ser a minha força centrípeta. Como é que eu vou fazer esse cálculo aqui? Eu vou falar que a minha força de atrito ela é igual à força centrípeta, certo? Quanto é que vale o meu atrito? Vale o coeficiente atrito vezes a normal. Normal vezes coeficiente atrito é igual à força centrípeta. No lugar da força centrípeta, tu sempre vai colocar mv ao quadrado sobre r. Então, mv ao quadrado sobre r. Mas a normal, nessa situação que está a curva, o asfalto está na horizontal, a normal tem o mesmo valor do peso. Então, tu pode botar massa vezes gravidade, porque o peso é igual a m vezes g, vezes o coeficiente atrito é igual a mv ao quadrado sobre o raio. Aqui eu vou cortar as massas e o exercício vai desenvolver conforme a pergunta do enunciado. Ele pode perguntar qual é o raio da trajetória, tu vai isolar o raio. Pode perguntar qual é a velocidade que o carro vai fazer, qual é o coeficiente atrito, mas o desenvolvimento parte desta situação aqui. Bom, agora nós vamos ver aqueles movimentos circulares que é na vertical. Preste bem atenção. Aqui eu tenho um pêndulo, tá? Um pêndulo ele faz esse movimento de vai e vem. É chamado movimento periódico de um pêndulo. Eu tenho o centro do movimento do pêndulo lá em cima. Quais são as forças que atuam no pêndulo? No instante que ele está no ponto mais baixo. Ó, observe bem. Eu tenho o peso do pêndulo, que é massa vezes gravidade, eu tenho o peso aqui, e o fio está esticado. Nós já estudamos, quando eu tenho um fio esticado, sofre uma força de tração. Sofre uma força de tração. Colocamos a força de tração aqui, e nós sabemos que esse pêndulo ele vai passar com uma velocidade v. Se ele está indo para o lado direito aqui, a velocidade é para cá. Se ele está voltando, a velocidade é para lá. Bom, o que ocorre aqui? A pergunta é a seguinte: valor de tração e peso são iguais ou são diferentes? Muito aluno erra o exercício porque põe os valores iguais. Daí a resultante é zero. Mas a centrípeta não é a resultante na direção do centro? Se está fazendo curva não tem centrípeta, então tem que ter força resultante. E essa força resultante tem que apontar para o centro. O pêndulo está aqui e o centro está em cima. A resultante tem que ser para cima. E para a força resultante ser para cima, a minha tração tem que ser maior do que o peso. Então, nesse caso, a tração tem que ser maior do que o peso, certo? Vamos colocar valores para te entender com facilidade. Vamos supor que o peso do pêndulo é 20 newtons e a tração é 50 newtons. Botar 50 newtons. Quanto é que vai valer o valor da minha força centrípeta se eu tenho 50 para cima e 20 para baixo? Como são vetores opostos, a resultante é uma menos a outra. Então a minha força centrípeta seria quanto? 50 menos 20. A minha força centrípeta seria 30 newtons. Então no pêndulo, no ponto mais baixo, a minha força centrípeta vai ser a tração menos o valor do peso, certo?
Bom, daria para desenvolver mais esse exercício? Dá. De que maneira que eu posso desenvolver mais? A centrípeta eu falei que sempre tu pode trocar por mv² sobre o raio. Nesse caso do pêndulo, o raio seria o comprimento do pêndulo, porque está fazendo esse trajeto aqui e aqui eu tenho o raio da trajetória dele. É igual a tração menos o peso. Nós sabemos que peso vale o quê? Massa vezes gravidade. E o exercício vai desenvolver, a partir daqui ele vai começar a desenvolver. Outra situação clássica de força centrípeta é comparar as normais de um carrinho quando ele vem num plano horizontal, quando ele faz uma lombada e quando ele faz a lombada invertida. Vamos colocar, o carrinho é o mesmo. Então o peso do carrinho é o mesmo. Aqui eu tenho o peso, aqui eu tenho o peso do carrinho e aqui eu tenho o peso. Tem o mesmo valor para todos eles, certo? Bom, o carrinho está vindo na horizontal, nós sabemos que a normal é igual ao peso nessa situação aqui. Ó. Normal 1 eu vou chamar. Então eu vou ter a primeira situação, que a normal 1 tem o mesmo valor da força peso, certo? Tem o mesmo valor que está na horizontal. Só que quando ele está fazendo a curva assim, ó, nessa lombada, observe que o centro está abaixo do carrinho. O carrinho está aqui e o centro está embaixo. Então significa que a resultante vai ser para baixo. A centrípeta vai ser para baixo, porque a força centrípeta aponta para o centro da trajetória. A trajetória é circular e a força centrípeta tem que ser para baixo. Mas se existe peso, existe normal aqui, porque ele forçou a superfície. Só que a normal 2 tem que ser menor do que o peso, justamente para a resultante ser para baixo. São duas forças opostas, peso e normal. Então a resultante, para ser para baixo, a força para baixo tem que ser maior do que a força para cima. Então nessa situação eu vou ter que o peso tem que ser maior do que a normal 2. Vamos conferir? Se o peso é maior que a normal 2, a resultante é para baixo e a resultante aponta para o centro. A resultante é a força centrípeta. Agora observe quando tiver a lombada invertida. Eu tenho o peso, que continua sendo igual às outras situações, e aqui vai existir uma normal que eu vou chamar de normal 3. Bom, o que acontece aqui? Se ele está fazendo curva, tem força centrípeta. E se ele está fazendo curva, tem força centrípeta aponta para o centro. Nesta curva, o centro é onde? Aqui em cima, aqui está o centro. Então a centrípeta tem que apontar para cima, tem que apontar para o centro. Para isso ser possível ter uma resultante para cima, a força para cima, que é normal 3, tem que ser maior do que o peso. Então a minha normal 3 vai ter que ser maior do que a força peso. Daria para unir tudo aqui para a gente comparar o valor das normais? Claro que sim. Eu poderia colocar aqui que a normal 3 é maior do que o peso, certo? Ah, em módulo? Espera. Tá? Normal 3 é maior do que o peso e o peso é maior do que a normal 2. É maior do que a normal 2. Mas o peso é igual a normal 1. Eu vou apagar o peso aqui e eu vou colocar a normal 1 aqui. Então observe que a normal 3 é a maior de todas, a normal 1 é que está no meio e a normal 2 é a menor de todas, comparando as três forças normal. Bom, existem alguns parques de diversões, tá? No Brasil não tem ocorrido muito, mas tu coloca no YouTube, tu vai achar vídeos falando sobre o rotor em parques de diversões. Ele funciona semelhante a uma máquina de lavar roupa, tá? Na hora da centrifugação. Por que nós chamamos de centrifugação? Porque a máquina gira em alta velocidade e as roupas centrifugam, elas fogem do centro. Então, colocando pessoas num tambor semelhante ao tambor da máquina de lavar roupa, quando girar em alta velocidade, as pessoas também vão colar nas paredes desse tambor. O que acontece? A pessoa cola na parede do tambor, ela força a parede e surge uma força normal aqui, ó. Surge uma força normal, certo? Bom, mas geralmente pensa assim, pô, mas essa pessoa vai cair. Porque o tambor, o fundo, conforme ele gira em alta velocidade, o fundo vai sair.
Observe, ela cairia por causa do peso dela, certo? Por causa do peso dessa pessoa, a pessoa iria cair. Mas como tem essa força centrífuga, não é? Que empurra a pessoa contra o tambor, tu fica pressionando o tambor, existe atrito entre a tua roupa e o tambor. Se a tendência do corpo é descer, a força de atrito é para onde? É para cima. Olha lá, a força de atrito é para cima. O que vai ocorrer nesta situação? A minha força de atrito pode anular a força peso. Então eu vou botar assim, ó, força de atrito seria igual ao valor do peso em módulo, certo? Quanto equivale a força de atrito? A força de atrito vale normal vezes coeficiente atrito. E a força peso vale quanto? Massa vezes gravidade. Bom, vai terminar aí o exercício? Não. O tambor gira em relação a um eixo. O eixo é o centro do tambor. Observe que o peso e a força de atrito acabam se anulando. E sobra uma força apontando para o centro, que é a força normal. E se a força normal aponta para o centro, essa força normal é a força centrípeta. E no lugar da força centrípeta, que nesse caso tem o mesmo valor na normal, eu posso colocar mv ao quadrado sobre r. Então a normal tem a força centrípeta e toda vez que aparece força centrípeta, eu posso botar mv ao quadrado sobre r. Multiplicar pelo coeficiente de atrito é igual a massa vezes gravidade. Vou cortar a massa e o meu exercício ele vai desenvolver a partir daqui, conforme o pedido, que pode ser a velocidade com que gira o tambor, pode ser o raio que tem o tambor do rotor, tá? Então a partir daqui tu vai conseguir desenvolver o exercício que fala sobre rotor.